vocês? Eu sou Bruno Ferreira do canal História e Outras Coisas e sejam bem-vindos a mais um resumo didático de história. E o tema de hoje é pós-guerra e Guerra Fria. Assuntos extremamente importantes da gente estudar, assuntos esses que interferem no mundo até os dias atuais. Quando a gente fala em pós-guerra, estamos nos referindo aos principais acontecimentos que ocorreram após o fim da Segunda Guerra Mundial. Transformações políticas e econômicas que geraram muitas tensões. Uma delas vai ser a Guerra Fria, um assunto que interfere até mesmo nos dias atuais. Mas antes de começar a explicar especificamente sobre esses assuntos, eu gostaria de deixar bem claro aqui que este resumo didático não substitui a leitura do seu bom e velho amigo livro didático, tá? Então é fundamental fazer a leitura do seu livro para que você possa compreender melhor esse assunto. E para você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí, curte esse vídeo e divulga aí com seus colegas que estão estudando sobre essa temática. Vamos nessa? Bom, galera, conforme eu havia falado para vocês, pós-guerra se caracteriza pelo período das principais transformações que aconteceram no mundo após o final da Segunda Guerra Mundial. E foram muitas transformações e que geraram também muitos conflitos. Essas transformações elas se deram principalmente na área política e econômica. Os historiadores, os estudiosos futuramente vão chamar esse período de a nova ordem internacional. E aí, vamos nos lembrar de alguns aspectos que já estavam acontecendo ao finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial. Fevereiro de 1945, meses para a rendição oficial da Alemanha, os líderes das principais potências vitoriosas, que era Winston Churchill representando a Inglaterra, Franklin Delano Roosevelt representando os Estados Unidos e Joseph Stalin da União Soviética. Esses três grandes líderes aí dos países aliados se reuniram na cidade de Yalta, na Ucrânia, para discutir os rumos da política internacional após a Segunda Guerra Mundial. Nessa reunião já se discutiu sobre a reestruturação, a remodelação do mapa europeu e principalmente a divisão do território alemão que já estava prestes a ser derrotada. Meses depois que aconteceu essa reunião na cidade de Yalta, na Ucrânia, vai acontecer uma outra, já em julho de 1945, com a rendição da Alemanha. No território alemão acontece uma outra reunião com os líderes das potências vencedoras. Essa reunião vai ser a Conferência de Potsdam. Nessa conferência ficou estabelecido a divisão do território alemão em 4 zonas de ocupação. Uma área seria ocupada pelos franceses, uma área pelos britânicos, outra área pelos estadunidenses e outra pelos soviéticos. Porém, posteriormente, já em 1949, alguns anos depois, esse território da Alemanha vai ser dividido em 2 países. Tá? O lado ocidental ficou sob a influência dos Estados Unidos e vai ser chamado de República Federal Alemã. O lado oriental ficou sob o domínio da União Soviética e vai ser chamado de República Democrática Alemã. Essa divisão da Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental vai ser uma das principais marcas do pós-guerra, essas disputas entre Estados Unidos e União Soviética. Além de dividir o território, a Alemanha, em 2 países, a capital Berlim também foi dividida entre essas 2 grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. E aí, nessa região da Berlim, vai ser palco de forte tensão entre esses 2 países. É interessante destacar que antes, no desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, essas potências eram aliadas, estavam juntas ali contra a expansão, contra o domínio nazifascista. Mas agora, no cenário do pós-guerra, a situação é bem diferente e o clima entre essas potências é de bastante hostilidade. Agora a gente vai entender
como que os conflitos na Berlim ficaram ainda mais, foram ainda mais agravados durante esse período. Então vamos entender o seguinte, logo nos primeiros meses do pós-guerra, a parte da Berlim, da Alemanha Ocidental, da Berlim Ocidental, melhor, ela contava com o apoio dos Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos injetou bastante dinheiro, né? Promoveu o desenvolvimento dessa região, que rapidamente já estava reconstruída e já tinha suas estruturas funcionando normalmente. E aí o que acontece? O lado da Berlim Oriental, por estar sob domínio soviético, domínio socialista, mantinha uma economia mais fechada e não recebeu o apoio dos Estados Unidos no seu processo de reconstrução. Esse fator fez com que as pessoas que viviam do lado da Berlim Oriental começassem a migrar para o lado da Berlim Ocidental. As pessoas começaram a ir para o outro lado em busca de melhores condições de vida. Esse fator vai levar o governo da Berlim Oriental a adotar uma medida radical. Em agosto de 1961, decide-se fechar a fronteira entre as duas Berlins, né? Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Inicialmente, o fechamento dessa fronteira foi feito através de uma cerca, né? Uma grande cerca, né? Controlada pelas Forças Armadas, que impediam o fluxo migratório de uma região para outra. Mas, posteriormente, né, essa divisão entre os dois territórios vai ser substituída pela construção de um muro que ficou conhecido aí como o Muro de Berlim. Durante quase 30 anos, aí, as pessoas que viviam nas Berlins ficaram impedidas de migrar de um território para outro, né? Então vamos pensar da seguinte situação: se você morava na Berlim Ocidental e tinha familiares na Berlim Oriental, você ficou aí aproximadamente aí uns 30 anos sem poder ter contato com essa pessoa, porque a medida do muro, né, a restrição do muro, ela era muito radical. Então as pessoas não conseguiam se deslocar de uma região para outra. As pessoas que simpatizavam com o governo da Berlim Oriental, sob influência da União Soviética, consideravam o muro algo necessário, pois impedia a fuga de mão de obra especializada da Berlim Oriental para a Berlim Ocidental. Né? As pessoas consideravam, os simpatizantes do governo soviético, consideravam esse muro um muro antifascista. Porém, as pessoas que simpatizavam com o governo da Berlim Ocidental chamavam o muro de um muro da vergonha, pois este muro desrespeitava um dos princípios básicos dos direitos humanos, que é o direito de ir e vir. Então, toda essa disputa durou muito tempo. Somente em 1989 é que a Alemanha passa por uma reestruturação, e algumas mudanças vão acontecer para unificar esses dois territórios. Né? Hoje, né, a Alemanha é um país só, que é a República Federal Alemã, e isso só ficou estabelecido a partir de 1990. Então esse é um dos desdobramentos aí do pós-guerra, né? A divisão da Alemanha e a construção do Muro de Berlim. Após o final da Segunda Guerra Mundial, havia um grande temor entre os países capitalistas que talvez as dificuldades econômicas enfrentadas pelos países que participaram da guerra pudessem fazer com que as pessoas começassem a simpatizar os modelos socialistas. Tá? Então os países capitalistas temiam isso diante das dificuldades enfrentadas durante o pós-guerra. E já na Inglaterra, em 1945, o Partido dos Trabalhadores Britânicos, né, um partido com simpatia socialista, já havia conseguido vencer as eleições, tanto que o primeiro-ministro inglês Winston Churchill foi destituído do cargo. Então, temendo essa expansão, essa possível expansão do socialismo, os Estados Unidos decidem lançar um projeto econômico para a recuperação econômica dos países que foram devastados pela guerra. Esse projeto foi criado pelo presidente Harry Truman e foi chamado de Plano Marshall. Por que foi chamado de Plano Marshall? Porque foi elaborado pelo secretário de segurança do governo de Harry Truman, o general George Marshall. Tá? Então ficou conhecido assim, Plano Marshall, que era um plano
econômico, né, investimentos para os países ocidentais capitalistas para que eles pudessem se recuperar dos problemas causados na guerra. Né? Foi esse, por exemplo, o Plano Marshall que beneficiou o lado do desenvolvimento da Alemanha Ocidental e que provocava ali a forte migração das pessoas do lado oriental para o lado ocidental. Esse Plano Marshall ele fazia parte de um projeto maior, que era o chamada Doutrina Truman, que era um conjunto de medidas de contenção contra a expansão do socialismo. Era um projeto de defesa do mundo capitalista contra a ameaça comunista. Como isso, né? O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, disponibilizou 13 bilhões de dólares aí para que os países pudessem se reconstruir na guerra, né? se adequar aos problemas causados pela guerra e adotarem um modelo capitalista. Tá? E por que isso está acontecendo? Porque assim, conforme o Exército Vermelho foi vencendo a Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho foi ocupando várias regiões da Europa, né? Iugoslávia, Romênia, Tchecoslováquia, Polônia, e ali foi se fixando, adotando de uma certa forma um modelo comunista nessas regiões. Então a Europa, já no finzinho da Segunda Guerra Mundial, ela começa a ficar um pouco dividida por características ideológicas também. Tanto que o ministro inglês Winston Churchill, percebendo a movimentação do Exército Vermelho, ele vai falar que havia uma cortina de ferro dividindo a Europa. Então, os países do leste europeu adotavam o modelo comunista e os países, né, do lado ocidental estavam mais alinhados a uma política capitalista influenciada pelos Estados Unidos. É interessante a gente já começar a observar essa divisão que está acontecendo na Europa, porque ela vai dar início a um novo conflito durante o pós-guerra, que é a chamada Guerra Fria. Uma guerra política ideológica envolvendo as principais potências da época, Estados Unidos e União Soviética. Mas isso eu vou falar daqui a pouco, porque ainda tem outras transformações que estão acontecendo no pós-guerra. Uma outra característica bem importante aí do pós-guerra, que não podemos deixar de citar, é a criação da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que foi criada em junho de 1945 e contou com a participação de aproximadamente 51 países, inclusive o Brasil. Esses países assinaram um documento importante que é a Carta das Nações Unidas. Tá? Essa carta ela entrou em vigor no dia 24 de outubro de 1945 e este dia então passou a ser conhecido mundialmente, né, comemorado mundialmente como o Dia das Nações Unidas. Os princípios estabelecidos na ONU estão a promoção da paz mundial, né, a segurança internacional, o desenvolvimento de enfrentamento dos problemas internacionais, na saúde, na segurança, na educação, né, o estabelecimento de políticas amistosas de cooperação entre os países. Esses são os principais princípios ali da Carta das Nações Unidas. Porém, a ONU, que conta com a participação de muitos países, não é um órgão que representa os interesses de todos. Porque dentro da ONU existe o chamado Conselho de Segurança, né, que é um dos órgãos mais poderosos dentro da ONU. E o Conselho de Segurança, ele é chefiado por apenas 5 países, né, por 5 grandes potências. Né. Essas potências elas têm inclusive aí o poder de tomar decisões importantes sobre os rumos na política mundial, podendo votar a favor de alguma medida ou vetar outras medidas de interesse mundial. Em 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou um importante documento em defesa dos direitos fundamentais dos seres humanos. Eu estou falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse foi um marco extremamente importante na história, um marco onde a sociedade deu um passo muito grande em busca do desenvolvimento social para todas as pessoas. Né? A Declaração dos Direitos Humanos ela serviu de base, inclusive, para
elaboração da Constituição de diversos países, né? Serviu de base para que os países pudessem buscar alternativas, soluções, leis para estabelecer melhor qualidade de vida para todos os seres humanos. É muito importante que a gente lute pela defesa desses direitos. Sabemos que mesmo com a Declaração dos Direitos Humanos, muitos países violam, né? Em todos os países do mundo existe a violação desses direitos, infelizmente, e lutar para que esses direitos sejam respeitados é o nosso dever. Tá? Infelizmente, no Brasil, atualmente, a gente acompanha uma onda de ataques à ONU, né, de falas bem desagradáveis em relação à ONU, mas você que está estudando sobre esse assunto, entenda que é fundamental garantir, respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso foi uma conquista histórica, fantástica, e que deu um salto muito grande para o desenvolvimento de muitas nações. Não podemos deixar ainda de lembrar que pouco antes, né, da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o mundo assistiu horrores absurdos provocados pelo nazifascismo, né, pela guerra. Então, criar uma declaração como essa, sem dúvidas, foi um passo extremamente importante que alimentou as pessoas de esperança e que até os dias atuais precisamos garantir a manutenção dos direitos humanos, não só a manutenção, mas com que esses direitos sejam garantidos para todas as pessoas. Então vejam bem, são muitas as transformações que estão acontecendo no pós-guerra. E essas transformações mudaram também a ordem hegemônica dos países mais ricos do mundo. Se antes a Europa ocupava um espaço econômico forte no mercado mundial, no pós-guerra os Estados Unidos ele assume essa liderança. Né? Os Estados Unidos se torna um país muito rico, muito forte, né? Militarmente, economicamente, e os Estados Unidos passam o quê? A liderar os países capitalistas, ajudando, por exemplo, os países europeus no seu processo de reconstrução, né, através do Plano Marshall que a gente falou anteriormente. Então os Estados Unidos está liderando, assumiu a liderança, a hegemonia das potências capitalistas ocidentais. E por outro lado, a União Soviética também vem liderando o modelo socialista, né, se tornando o principal país a adotar o modelo socialista e servindo de exemplo também para os demais. A União Soviética também adota um projeto econômico para auxiliar os países a se recuperarem no pós-guerra. Esse projeto foi chamado Comecon, que era um conselho um conselho econômico que dava ajuda mútua para os países se recuperarem depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Isso foi em 1949. E aí o que acontece? Conforme os Estados Unidos vai influenciando a Europa Ocidental, através da ajuda do Plano Marshall, né, formando um bloco capitalista, a União Soviética também vai, nesse mesmo sentido, ajudando principalmente ali os países do leste europeu, através da Comecon. E com isso, a Europa começa a se configurar de uma forma meio que dividida, né? Tanto é que o Winston Churchill fala que a Europa, né, temos uma cortina de ferro. O leste europeu adotando um modelo socialista, né, alinhado à União Soviética, e a Europa Ocidental adotando um modelo capitalista alinhado aos Estados Unidos. É aí que começa a se configurar a chamada Guerra Fria, né? Um período marcado por fortes tensões, disputas assim gravíssimas, graves disputas envolvendo União Soviética e Estados Unidos, tá? Mas por que foi chamado de Guerra Fria? Porque estava frio lá? Não, né? Todo mundo sabe que não. É porque é uma guerra, uma disputa política ideológica, onde esses dois países não chegaram, né, a guerrear diretamente, né? A Guerra Fria se deu através de fortes tensões e disputas em outras partes do globo terrestre. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética estão disputando áreas de influência no globo terrestre, principalmente entre os países subdesenvolvidos, né?
na África, na Ásia e na América. Tá? Então esses países buscam, travam uma disputa por influências nessas regiões do globo terrestre. E isso vai gerar muitas e muitas tensões. Iniciada em 1946, a Guerra Fria ela se caracterizou por uma forte rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, né? Eu nem diria forte na rivalidade, né? É uma intensa rivalidade, né? Em alguns momentos muito extremo entre os dois, onde essa forte tensão, né, que graças a Deus não gerou uma guerra direta entre esses países, né? Ela não chegou a acontecer, mas isso gerou todo um movimento militar dos Estados Unidos e OTAN, formando alianças militares, fortalecendo exércitos e principalmente a chamada corrida armamentista, né? Onde esses países estabelecem uma verdadeira corrida pela produção de energia nuclear, armas nucleares com a finalidade para a guerra. Né? Então já pensou se acontecesse uma guerra nesse período? Poderia sim representar a extinção da humanidade, né? Tanto que Albert Einstein, nesse período, ele chegou a falar sobre isso. Não só Albert Einstein, como muitas outras pessoas imaginava talvez um século apocalíptico por conta dessa situação, dessa forte tensão provocada pela Guerra Fria. Em 1949, devido a essa forte tensão entre os países, começa a se estabelecer as alianças militares. E uma das principais alianças que surgem nessa época, liderada pelos Estados Unidos, é a chamada OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tá? Essa é uma organização com a participação de vários países, né? Os Estados Unidos era o grande líder disso. Com o apoio de outros países, os Estados Unidos começa a instalar várias bases nucleares por várias partes do mundo, né? Instalando essas bases nucleares, ele já estava se preparando por uma possível guerra nuclear. Como que os Estados Unidos conseguia esse apoio de outros países? Através principalmente do Plano Marshall, né? Onde os Estados Unidos concedia ajuda econômica a esses países, e em troca disso os países deveriam se alinhar ao modelo capitalista, né? Então os Estados Unidos começam a instalar várias bases militares, né, nucleares por várias partes do mundo, isso prevendo aí uma possível guerra nuclear nos países da Europa Oriental, que pertencia à área de influência da União Soviética. Os soviéticos adotaram um modelo bastante rígido, chegando até mesmo a perseguir opositores, expulsar os adversários políticos, né? Os países do leste europeu estavam subordinados às ordens do socialismo soviético. Tá? E durante essa época, Stalin, para manter esse modelo, adotou medidas bastante repressivas contra a população, contra os opositores e seus adversários políticos. Além disso, os soviéticos também, para manter um alinhamento, para solidificar o seu modelo econômico naquelas regiões, criou também em 1955 o Pacto de Varsóvia, né, que era um pacto de ajuda mútua entre os países alinhados ao modelo socialista. O Pacto de Varsóvia foi criado em 1955 e durou até 1951, né, deixou de existir em 1991. No entanto, a OTAN continua existindo até os dias atuais. Como eu havia falado para vocês anteriormente, todo esse clima de rivalidade vai levar à chamada corrida armamentista, né? Um período extremamente assombroso, onde os países começam a investir na produção de armas nucleares, né? Os primeiros a produzir esse tipo de armamento foram os Estados Unidos, né? Não só os primeiros a produzir, mas os primeiros também a utilizá-la numa guerra, né? Como foi ao final da Segunda Guerra Mundial, quando lançou-se as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Para vocês terem uma noção da dimensão aí do poder de destruição de uma arma nuclear, né, uma bomba atômica, a radiação de uma bomba nuclear ela chega ali a aproximadamente aí 900 graus Celsius, né? Para a gente fazer uma comparação, o fogo, né, ele tem aproximadamente aí 200 graus, né, 250 graus Celsius. Você imagina a radiação de uma arma nuclear, né, que chega a 900, né, que é
quase 4 vezes mais que o fogo. Então as pessoas morrem instantaneamente, né? Ali do epicentro da bomba, num raio de quilômetros, as pessoas morrem de forma instantânea devido ao seu alto poder de destruição. E aí a União Soviética também passa a produzir esse tipo de armamento em 1949, e em 1950 os dois países começam a estabelecer uma verdadeira corrida de quem tem mais armamentos como esse. Esse período vai ser caracterizado como o período do equilíbrio pelo terror. Como assim o equilíbrio pelo terror? Os países começam a produzir e de uma certa forma a ameaçar um ao outro, né? Mostrando o seu poder bélico, o seu poder nuclear. Um consegue intimidar o outro, né? Então foi um momento assim, para as pessoas que viveram a época, de muitas incertezas, de muitas dúvidas, de muito temor. Né? As pessoas acreditavam que pudesse uma guerra, né? uma guerra utilizando esse tipo de armamento poderia levar à destruição de toda a humanidade, de todo o planeta Terra. Tanto que surgiram vários movimentos pacifistas nessa época. O Albert Einstein, né, o autor da teoria da relatividade, ele foi perguntado, né, nesse período, se houvesse uma terceira guerra mundial, quais os armamentos seriam utilizados. E aí ele respondeu que não saberia dizer, mas numa consequente guerra, né, numa posterior guerra, seriam paus e pedras. Ou seja, ele já antecipou lá o pensamento dele, mostrando que a humanidade seria extinta e estaria passando por um processo de evolução. Ele foi além devido àquele momento histórico que estavam vivendo, um momento de muitas incertezas, né? Como Eric Hobsbawm, na sua obra A Era dos Extremos, ele fala, né? Foi a Era dos Extremos. Então foi um momento muito assustador por conta de toda essa corrida armamentista. Bom, além da disputa da corrida armamentista, houve uma outra corrida também, que foi a corrida espacial, onde Estados Unidos e União Soviética rivalizaram, disputaram o espaço, né? Uma disputa técnico-científica. Qual será o primeiro país a colocar um satélite na órbita da Terra? Qual será o primeiro país a mandar um homem para o espaço? Qual será o primeiro país a pisar na Lua? Tudo isso, toda essa disputa, ela está acontecendo entre os dois porque isso pode servir de modelo, né, mostrando o seu poderio tecnológico, científico. E os soviéticos, eles saíram primeiro nessa largada. Né? Os soviéticos, em 1957, conseguiram lançar o primeiro satélite, né, na órbita da Terra, que foi o Sputnik. Mandaram também a cadelinha laica, tadinha, né? E depois, né, 4 anos depois, 1957, 1961, os soviéticos conseguiram mandar um homem para o espaço. Yuri Gagarin, o primeiro homem, né, a chegar no espaço. E os Estados Unidos não poderia ficar atrás nessa disputa. Os Estados Unidos também estava ali através da NASA desenvolvendo amplos estudos técnicos científicos. Em 1969, enviaram uma espaçonave que chegou até a Lua, né? Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, né? Que deixou aquela frase clássica, né? É um pequeno salto para o homem, mas um grande salto para a humanidade, né? A frase clássica aí, que ilustra muito bem toda essa disputa que ocorreu durante a Guerra Fria. É importante ressaltar que muito desse conhecimento técnico-científico da Guerra Fria serviu e serve até os dias de hoje, né? Os satélites que foram lançados ali por volta de 1970 até hoje são utilizados pelos meios de comunicação. Lembrando que a internet foi desenvolvida nessa época, porém a internet nessa época era utilizada para fins militares. Porém, nos dias atuais, com a invenção dos computadores portáteis, principalmente nos tablets, celular, essa é uma tecnologia que se tornou acessível para boa parte, né, a maioria da população, né? Não podemos falar todos, que tem gente que não tem acesso à internet. Então, quando a gente usa a internet, lembre-se que você está usando uma tecnologia que foi criada na época da Guerra Fria, na disputa da corrida espacial. Como foi falado para vocês, o período da Guerra Fria é um período de muitas disputas, né? Corrida armamentista, corrida espacial e também disputas em outras partes do mundo, né? União Soviética e Estados Unidos influenciavam
regiões em várias partes do mundo. E aí um dos momentos mais tensos da guerra foi um conflito que aconteceu na Coreia por volta de 1950. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Coreia era um território dominado até então pelos japoneses. Quando acabou a Segunda Guerra, esse território passou a ser dominado pelos soviéticos e pelos Estados Unidos, que a dividiram usando como princípio o paralelo 38. E aí dividiu. A Coreia do Norte ficou sob influência da União Soviética, ou seja, do socialismo, e a Coreia do Sul ficou sob influência dos Estados Unidos. Tá? A ideia era que durante um tempo ficasse separado esse território até as eleições e depois fosse unificado. Porém, divergências entre os dois países levaram aí com que a Coreia do Norte tentasse ocupar a Coreia do Sul, gerando aí uma grande guerra, né? Gerando um grande massacre. Esse foi um dos momentos mais tensos da guerra, né? As tropas da Coreia do Norte invadiram o Sul com o apoio dos chineses. Os Estados Unidos interviu, mandou armamento e houve um verdadeiro massacre nessa região. Tem uma pintura de Pablo Picasso, 1951, que se chama O Massacre na Coreia, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, tá? Essa pintura costuma cair nos vestibulares, é legal você analisar a pintura e analisar o contexto histórico para que vocês possam sair bem no vestibular. Não só a Coreia, mas várias outras regiões também foram influenciadas por toda essa disputa da Guerra Fria, né? O Vietnã também foi dividido, respeitando um paralelo, se não me engano é o 17, tá? Foi dividido o norte sob influência da União Soviética e o sul dos Estados Unidos, capitalismo. Então lá houve um grande conflito também, que é a Guerra do Vietnã, muito conhecido, muito retratada em filmes, né? Vale a pena vocês pesquisarem. Foi uma guerra onde os Estados Unidos teve muitas baixas, né? O exército do Vietnã, os Vietcongs, era um exército muito forte, muito valente, muito guerreiro. E vale a pena assistir e entender esses desdobramentos através dos filmes, que tem muito material, tá? Então no Vietnã também houve muitos conflitos. E lá nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, diante de todo esse cenário de Guerra Fria, haviam muitos movimentos pacifistas, né? E um dos movimentos que prezava pelo fim de todos esses conflitos, né, pela paz, pelo amor, foi o movimento hippie, né? Teve até o festival de Woodstock, né, nos Estados Unidos, onde os artistas do rock and roll faziam músicas em protesto, né, Jimi Hendrix. Enfim, vale a pena também estudar esses movimentos culturais que surgiram nessa época, tá? Voltando a falar sobre filmes, né, tem muito filme que retrata, que utiliza a Guerra Fria como um contexto histórico, né? 007, Capitão América, tá? E aí, ó, por exemplo, 007, Capitão América, eu tô falando de dois filmes, o que? Hollywoodianos, cinema de Hollywood. Então é evidente que nesses filmes os Estados Unidos vai expressar a sua opinião ideológica sobre esses acontecimentos, né? Então, no 007, o 007 é o agente da CIA, né? Porque na época da Guerra Fria tinha muita espionagem, tá? E o 007 é um agente da CIA que é um espião, né, dos soviéticos, né? No Capitão América, né? O Capitão América, né, que na verdade se chama Capitão Estados Unidos, né? Esse capitão estadunidense, né, porque ele usa a bandeira, né, dos Estados Unidos na sua roupa. O Capitão América, o vilão, né, os bandidos no Capitão América também são os soviéticos, né, são os inimigos. Então, na época da Guerra Fria também se utilizava-se da cultura como forma de fazer propaganda ideológica do seu país. Então os Estados Unidos, que tem a maior indústria do cinema, né, Hollywood, fez muito isso naquela época e faz até os dias de hoje. Mas os soviéticos também tinham cinema nessa época, também produziram obras não tão conhecidas que também traziam uma visão ideológica a respeito do seu modelo, tá? China que estava adotando também um modelo comunista. Então vale muito a pena vocês assistirem filmes para entender todo esse contexto de disputas que ocorreram durante a Guerra Fria, tá? Essas disputas também se deram também no campo dos esportes, tá? Através das Olimpíadas, tá? No ranking de medalhas
olímpicas, estava lá liderando Estados Unidos e União Soviética. Então esses países vão investir fortemente, né, na preparação de atletas para passar uma imagem para o mundo a respeito dos seus modelos econômicos, né, vendendo a sua imagem, vendendo o seu modelo. E logicamente que isso vai influenciar movimentos no mundo todo, né? E posteriormente vão surgir ditaduras, né? O Brasil vai passar por ditadura, a América Latina como um todo passa por ditadura, e essas tensões infelizmente existem até os dias atuais, né? Quando a gente fala da Coreia, por exemplo, a Coreia até hoje permanece dividida. Existe uma certa tensão na fronteira entre esses dois países, né? Na Coreia do Norte hoje temos um governo totalitário do Kim Jong-un, que faz os seus testes com suas ogivas nucleares, né, os seus mísseis, utilizando da mesma ideologia da época da Guerra Fria, né, do equilíbrio pelo terror, né? O Kim Jong-un ainda assim adota meio que a mesma estratégia, né, utilizada pelos países durante a Guerra Fria. Então a gente vê que esse é um assunto muito importante da gente estudar, até para entender os desdobramentos que acontecem no mundo como um todo, né? Pensando no Brasil hoje, toda essa polarização política, direita e esquerda, também é reflexo um pouco desse pensamento que se manifestava principalmente ali entre as décadas de 1960 no mundo, né? Bom, e como terminou a Guerra Fria, né? Por volta de 1980, né, começaram a haver uma série de transformações no sistema socialista soviético, tá? Essas transformações elas aconteceram principalmente porque a União Soviética começou a atravessar uma grave crise econômica, né? E aí o governo soviético passou a adotar algumas políticas de distensão, né? Começaram a promover uma certa reestruturação. Tá? Essa reestruturação ela aconteceu principalmente por conta da perestroika, tá? Vocês vão ouvir falar muito isso em geografia. A perestroika seria a reestruturação da economia, e também a glasnost, que seria a glasnost, a liberalização política, né? Uma certa abertura política. Essas medidas elas vão levar consequentemente aí ao enfraquecimento da política soviética, e gradativamente ela foi a se dissolvendo, tá? Em 1989 temos a queda do Muro de Berlim, 1990 a unificação da Alemanha, e em 1991 a União Soviética ela é desmembrada e passa a ser a Rússia novamente, tá? Então é aí que os historiadores, né, por volta de 1991, que os historiadores entendem como o fim da Guerra Fria. No entanto, os resquícios, né, desse grande conflito, né, recente da nossa história ainda permanecem nos dias atuais. Bom, pessoal, e como vocês puderam ver, esse é um assunto extenso, né? Um assunto com muitos detalhes, muita informação, sendo fundamental que você faça a sua leitura para que você possa compreender melhor os desdobramentos do pós-guerra e da Guerra Fria. Eu pretendo fazer futuramente alguns vídeos específicos falando dessas disputas que ocorreram em cada território, falar mais especificamente da Guerra da Coreia, do Vietnã, né, desse apelo cultural, dessa disputa cultural que foi promovida também durante a Guerra Fria, né? Pretendo fazer um vídeo aprofundando mais isso, mas eu não fiz agora, senão vai ficar muito longo, que vocês com certeza não iriam assistir até o final, tá? Lembrando novamente que vale a pena assistir alguns filmes que tratam sobre a Guerra Fria, tem muita coisa, mas é legal buscar não só filmes hollywoodianos, mas buscar também cinema estrangeiro para você construir uma opinião mais ampla sobre esse período histórico. Tá legal, pessoal? Muito obrigado para quem assistiu até aqui, tá? Espero ter ajudado vocês. Quem gostou, já curte aí, comenta alguma coisa no vídeo, vamos falar de história, vamos conversar, eu respondo todos os comentários. E é isso, pessoal. Obrigado até aqui, até a próxima videoaula de história, resumo de história no canal História e Outras Coisas. Um abraço e fui!